Olá, tudo bem com você? Hoje eu vou falar sobre pães para hambúrguer. Vou mostrar os principais tipos, a diferença entre eles, como conservar e muito mais. Então, fica até o final, porque depois desse vídeo você vai saber escolher o pão certo para o seu hambúrguer e eu vou dar várias dicas valiosas aqui que vão fazer a diferença. Parece um bicho de sete cabeças, que é muita informação, mas na verdade não é não, você vai ver que é fácil e fácil de aprender. Eu sou o Gustavo Assizene e nesse canal você vê de tudo sobre hambúrguer. Então toca a vinheta! Então, eu trouxe aqui algumas opções, que foram as opções que eu encontrei aqui hoje no mercado mais próximo, que já é para demonstrar os tipos que você encontra por aí. Aqui eu tenho um tradicional, tenho um brioche, um com gergelim, tenho um australiano, mas existem diversos outros tipos. Tem o pão de batata, tem o brioche com gergelim, entre outros. Além dessas diferenças, ainda tem diferenciação no tamanho do pão e no peso do pão. E qual desses que você vai utilizar aí? O importante é você entender a diferença entre eles e aí você tem que entender qual hambúrguer você quer vender, que tamanho de hambúrguer você quer vender para o seu cliente. Você quer vender um hambúrguer menorzinho, mais em conta, você quer vender um maior, aí a decisão cabe a você. Você vai encontrar pães de 10, 11, 12 centímetros até 14, 15, 16 centímetros de diâmetro. Eu utilizo aqui uma média, que é 13, 14 centímetros, mas pode ser que para o seu caso se encaixe outro tipo de pão. E aí não adianta muito escolher, porque você vai ter que pegar o pão que tem disponível para você na sua região. E onde comprar esse pão? Você pode procurar casa de frios, você pode procurar padarias, que são locais que encontram com mais facilidade. E tem casas especializadas só em hamburguerias, que vendem produtos para hamburguerias. Você pode ir em alguma casa de embalagem e perguntar para eles onde vende, que geralmente eles te informam. Já vou deixar aqui uma dica muito importante que vai melhorar bastante o seu custo. Tente comprar o pão direto da fábrica. Pesquise aí na internet fábrica de pão na sua região e vá nas mais próximas perguntar. Procure, porque em vez desse pão passar na mão de terceiros antes de chegar para você, compre direto da fábrica, porque você pega um preço mais em conta. E eu tenho certeza que a fábrica vai entregar aí para você, porque a fábrica entrega em mercados, em mercearias, que vendem e sai muito menos pão do que o que você vai precisar na sua hamburgueria. Afinal de contas, você vai trabalhar com isso. E como encontrar essa fábrica? Você pode comprar no mercado mais próximo um pacote de pão e aí no verso da embalagem você procura os dados dessa fábrica. Por exemplo, aqui eu tenho quem fornece pão para mim e no verso da embalagem, aqui onde fica a fábrica. Então, através do verso do pão, você consegue identificar qual a fábrica que entrega para esse mercado e entrar em contato diretamente com eles, para eles entregarem para você também. Então, já fica aí mais uma dica valiosa, que é escolha somente um tipo de pão, não trabalhe com muitos tipos de pães. Porque se você trabalhar com mais de um pão, você vai ter que guardar um estoque grande. Pode acontecer desse pão ninguém pedir e acabar perdendo, porque pão também tem data de validade e ele perde a qualidade com o tempo. E se você for trabalhar com mais opções de pão, escolha duas, mas não passe disso. Você pega o pão que mais vende, um pão que serviria para o geral, e trabalhe com ele. Futuramente, se você quiser expandir, escolha outro. Então bora lá mostrar os que eu tenho aqui e explicar algumas diferenças entre eles. O mais básico e o que você mais vai encontrar por aí é esse pão tradicional. Ele é à base de leite, farinha de trigo e é o mais comum que a gente encontra por aí. Você pode encontrar ele em diversos tamanhos, esse daqui é um de 14. Saindo do pão tradicional, a gente encontra o pão brioche. O pão brioche, ele é um pão tradicional, só que ele é mais amanteigado, ele é mais saboroso, pelo menos eu acho. E é o queridinho das hamburguerias, o hambúrguer. Eu trabalho aqui com esse pão brioche e é o que eu indico para você também. Aí aqui já tem alguma diferença. Esse daqui, por exemplo, tradicional, ele não vem fatiado. Já o pão que eu trabalho aqui, ele vem fatiado para mim, que é uma das coisas que me ganha muito tempo, porque esse pão fatiado evita de ficar aquela borda desmanchando e eu ganho bastante tempo aqui na produção. Aqui eu tenho outra opção que é o tradicional com gergelim, que é essas sementinhas aqui em cima. Nesse caso,
Eu tenho um gergelim preto e um tradicional, mas tem vezes que é só esse gergelim tradicional. Esse hambúrguer com gergelim é uma boa opção, porque ele é bonitinho, tem gente que gosta dessa aparência do gergelim. Mas, se você escolher trabalhar com um hambúrguer com gergelim, você tem que saber que tem que ter outra opção. Porque nem todo mundo é adepto ao gergelim, tem gente que é intolerante, que solta o intestino. Então, se você for trabalhar com um hambúrguer com gergelim, tem uma segunda opção. Aqui eu trouxe outro pão para mostrar também, que é o pão australiano. Esse hambúrguer de gergelim é um tradicional, só muda o gergelim. Agora, o australiano, ele é um pão que na massa dele vai chocolate em pó, vai mel. Então, ele é um pão um pouco mais doce, um pão diferente. Além de usar a farinha normal de trigo, ele também usa farinha integral. E não é um pão tão comum de se encontrar por aí. Então, cada pão tem a sua diferença e tem a diferença na sua composição. O importante é você escolher qual o que funciona melhor para você. Como a ideia aqui é trabalhar apenas com uma, duas opções no máximo, trabalhe com um que você encontra com facilidade, porque pode ser que um dia ou outro você não consiga pegar do seu fornecedor e tenha que comprar outro semelhante na região. Escolheu qual pão que você vai trabalhar, qual o tamanho desse pão que você vai trabalhar, você tem que saber qual a quantidade de comprar e como conservar esse pão. O ideal é que você identifique qual é a demanda diária, quantos pães em média você está vendendo hoje e compre pães para uma semana, 10 dias no máximo, porque depois desse período você tem que renovar eles, porque senão ele já começa a perder a qualidade. Eu trabalho aqui com esse brioche, que é o que funciona para mim, e eu compro no baguete, igual está aqui do lado. Quando eu comecei trabalhando, comprando apenas 3 baguetes por semana. Hoje eu já estou comprando 14. E toda semana meu fornecedor entrega aqui para mim. Outra dica importante é: não guarde o seu pão em cima um do outro. Não empilhe os pacotes em cima um do outro, porque isso vai amassar o seu pão. Aqui você percebe que ele está bonitinho por cima. Agora, se eu empilhasse os pacotes um em cima do outro, esse pão iria amassar. E aí não ia ficar com aspecto bom para apresentar para o cliente. No baguete assim, ele fica apenas uma camada de pão. Quando o meu fornecedor vai entregar pão para os mercados, ele geralmente coloca 2 pães, um em cima do outro, para entregar. Agora, para mim, ele faz essa diferenciação, que é colocar apenas uma camada em cada baguete, justamente para não amassar a superfície desse pão. Terceira dica importante: a partir do momento que você pegou o saco e abriu ele, use esses pães o mais rápido possível. Se você for guardar de um dia para o outro, feche o saco, não deixe o saco aberto em hipótese alguma. Porque se você deixar esse saco aberto, o pão seu vai ressecar. Você já comeu alguma vez um pão de algum lugar que ele está saindo aquela casquinha por cima dele? Isso acontece porque a pessoa conservou o pão ou deixou ele algum tempo aberto e aí ele ressecou. Mas se ele estiver dentro do saquinho, isso não vai acontecer. Se você usou um pão e sobrou algumas unidades para outro dia, o que você faz? Eu vou pegar aqui para mostrar. Por exemplo, esse daqui ficou aberto de ontem. Então, esse pão meu estava aqui dentro. E aí, o que eu faço? Eu venho aqui, dobro e guardo ele dobrado, junto com os outros. Porque assim, o ar não vai entrar mais aqui dentro. E aí, eu vou ter o meu pão em bom estado de conservação para o outro dia. Esse pão australiano, por exemplo, que é esse daqui, ele resseca com muita facilidade. Só o tempinho que eu deixei ele aqui fora do saco para explicar, ele já começou a ficar seco aqui por cima. Então, você tem que tomar muito cuidado com isso. Mas, vamos supor que quando você foi comprar seu pão, você comprou muito pão, além do que você achava que ia usar dentro de 7, 10 dias. Então, o que é que você pode fazer? Você pode guardar na geladeira esse pão. Porque na geladeira ele conserva durante mais tempo. Você pode até congelar se quiser. Colocando esse pão no congelador, ele vai durar mais tempo ainda. O que você tem que lembrar é que no dia que você for usar, você tira o pão do congelador, deixa ele ali umas 2 horas descansando, que é para ele pegar a temperatura ambiente, e aí sim você abre e usa ele normalmente, que ninguém vai perceber a diferença.
Então é isso, galera. Conseguiu identificar as principais diferenças entre eles? Então, decide aí qual pão você vai utilizar, dá uma olhada na sua região, quais que você encontra com maior facilidade e deixa aí nos comentários qual você gostou mais. Obrigado por assistir aqui até o final e se inscreve no canal que me ajuda demais. Fui!